Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula de Introdução ao ML. Então, a ideia de hoje é que a gente comece a falar um pouquinho sobre o que é o ML e o que a gente pode utilizar dentro da UML como elemento para nos ajudar no processo de desenvolvimento de software. Traduzindo, hoje a gente vai falar de alto nível sobre o que é o UML, quais são as coisas que são úteis para a gente e o que a gente precisa conhecer da UML. Então, primeiro, o que significa o UML? Está lá, linguagem de modelagem unificada, é claro que é em inglês, então está invertido. Logo, a UML é uma linguagem padrão que a gente pode visualizar, especificar, construir e documentar, certo? Então essa definição é para que a gente entenda qual é o objetivo da UML. Vocês não vão ver codificar aqui. Os artefatos de software de um sistema. Então é como se a gente falasse que a UML é uma forma universal de representar conceitos que serão importantes durante o desenvolvimento do sistema. Seja isso durante a fase de entender o que, ou durante a fase de expressar como o sistema vai ser desenvolvido. Então, ela foi feita lá pelos três amigos que foram conhecidos, o Bush, Rumbaugh e Jacobson. E aí ela foi concebida inicialmente na IBM Rational, que é uma empresa que foi criada pelos três. E aí, para a gente entender um pouquinho rapidamente, vamos colocar daqui a pouco uma timeline de como isso foi acontecendo. Então, o que é o UML? A UML é uma linguagem visual, ela é independente de linguagem de programação, isso é importante, apesar de às vezes a gente dar uns exemplos usando a linguagem de programação mais próxima, No caso, geralmente a gente fala de Java, porque é o que é ensinado nos cursos, mas você pode usar qualquer um. E é independente do processo de desenvolvimento, tradução. A UML não está presa a nenhum processo de desenvolvimento. É claro que quando eles proporam, eles tinham um processo de desenvolvimento que eles queriam que virasse moda, que é muito mais interessante para eles. Mas eu posso usar o UML tanto no processo mais clássico como modelo cascata, no processo interativo evolutivo ou nos processos ágeis de hoje, como o XP, o Kanban. Apesar do Kanban não ser muito feito para desenvolvimento, mas para projeto formar da área criativa, a gente pode usar o Kanban, o Scrum e outros, TDD. Então a gente pode utilizar a UML em qualquer tipo de processo de desenvolvimento. E o mais importante, a UML não é uma linguagem de programação, você não programa em UML, É uma forma de representar a modelagem, a representação conceitual de algo que você vai implementar. Então, imagina lá na década de 90, tá certo? Começou a corrida ao pote de ouro para definir quem ia formalizar esses artefatos de software. Então, tinham várias frentes diferentes em que cada um queria alcunhar lá o seu processo como certo para se desenvolver software. Então, cada uma tinha o seu ponto forte, o seu ponto fraco. Passando aqui bem rapidamente, em 1990 lá, eram dois autores, esse daí eu não conheço. Teve o OAD, teve um método do Bush, que é um dos métodos dos quais foram extraídas a primeira versão da UML. Aí veio o Jacobson com o OOSE, e o Rumbaugh com o OMT. Bom, teve Fusion em 1996, mas em 1995, tanto o Rumbaugh quanto o Bush começaram a unificar os dois métodos. Então, é como se eu falasse o seguinte: olha, existem coisas no seu método que são boas para complementar o meu. Então, eles se uniram para tentar unificar o que eles tinham de interessante, para seguir em frente. E aí eles criaram uma empresa chamada Rational. Depois, eles compraram a Objectory, que era a empresa do Jacobson, que tinha o método dele. E aí foi quando eles foram alcunhados de três amigos, gerando assim a primeira tentativa de fazer a UML.
Em 1997, né, a gente foi consolidando isso para chegar na UML 1.0. Né? É claro que foi a Rational, outras pessoas propondo e o grupo lá de organização dos métodos AOMG. Bom, então como é que a gente vai usar o UML? Você pode usar de várias formas, né? Mas geralmente quando a gente fala de usar o UML, a gente está interessado em ou expressar o desenvolvimento ou expressar a engenharia reversa. Então vamos traduzir isso. Pode ser saindo do zero para criar o sistema, desenvolvimento, ou extraindo informações relevantes de um sistema que está pronto, que é a engenharia reversa. Né? Então, é como se a gente falasse o seguinte, olha, num primeiro momento, conversei com o cara, fiz um desenho de diagramas, antes de eu sair codificando, deixa eu representar aqui o UML, conversar com os meus pares, né? E ver se isso daqui tem sentido para eu poder codificar. Já a engenharia reversa é ao contrário, né? A gente tem uma porção de código, às vezes a gente pode nem ter algum elemento que represente o significado daquele código, né? Um código legado que o cara não representou, o cara não documentou, e aí a gente tem que conseguir representar isso de uma forma única. Tradução, eu tenho que conseguir desenhos ou representações daquele código que qualquer um consiga ler e entender. Qualquer um que entenda de UML. Então a ideia é você pegar o código, transformar em artefatos, né? Elementos, diagramas ou outras coisas, como textos, nos casos de uso, que possam representar a informação contida naquele código para que você consiga, em seguida, por exemplo, refletir sobre um requisito ou incrementar ou debugar um problema de análise modelária. Então, além do propósito, a gente também tem a forma de utilizar. Então, é como se a gente falasse que eu posso fazer o UML como esboço, desenhar rapidamente um diagrama de caso de uso, diagrama de classe, não me preocupar muito com o formalismo, né, para ser algo bem rápido. O UML como projeto, que é o que a gente vai adotar aqui no curso, né, para que a gente consiga ver um pouquinho melhor a utilização dos artefatos. O UML em que o cara está preocupado em definir muito bem os artefatos, projetando o que vai ser codificado. Isso é, a decisão de codificar é uma decisão que não influencia no projeto. Na prática, ele vai pegar lá um diagrama de sequência, um diagrama de caso de uso, um diagrama de atividade, vai transformar aquilo em código, e aí a preocupação dele vai ser tomar decisões dentro do aspecto tecnológico, de como ele vai codificar. Mas ele não pode tomar nenhuma decisão do ponto de vista de qual é a melhor técnica de projeto, ou esse requisito eu posso expressar de forma diferente. Né? E tem as tentativas, né? As tentativas eu acho que é feio, né? As abordagens de linguagem de programação, que o pessoal está tentando fazer o ML executável. Né? Então a gente chega lá na galera do NDA, né? Arquitetura dirigida ao modelo, né? Que vem lá da metodologia de MDD, né? Desenvolvimento dirigido a modelo. Então, quando a gente fala de ML em linguagem de programação, né, vamos imaginar aqui, é como se a gente tivesse uma caixa mágica em que você encaixa lá teu cartucho, né, que é o cartucho que entende como codificar em uma linguagem de programação, sei lá, Python, coloquei o cartucho de Python, coloquei o cartucho de Julia. Aí eu pego meus artefatos do ML, coloco lá naquela máquina e ela traduz os artefatos numa linguagem não específica de código de programação para lá o que tiver escrito no seu cartucho, Python, Java ou outro tipo de linguagem de programação que tenha um cartucho para aquela arquitetura. Então, observa, não é o propósito da gente chegar a esse nível de detalhamento dentro dos elementos do UML, então a gente vai ficar lá com o projeto, que é um meio termo para que vocês consigam aprender a representar de forma correta, formal os elementos no UML, e depois escolham se vocês vão ir no esboço ou, não, eu quero chegar e fazer lá uma linguagem de programação, usar MDA, e aí vocês vão ver que existem coisas bem específicas para se trabalhar, né? Então, o ML como esboço tem, por essência, a seletividade. Então, o nosso objetivo vai ser esboçar rapidamente os elementos do ML para transmitir ideias e alternativas. Quando a gente fala de fazer desenvolvimento com o ML, com esboço,
significa você literalmente esboçar o que você está pretendendo codificar. Você só está tentando ali organizar o que você está fazendo para depois você não se perder, né? Já na engenharia reversa, você está estudando o código e, cara, isso aqui tem uma classe, aqui tem outra classe, peraí, tem uma sequência de passos aqui que são feitas, né? Esse objeto mandou uma mensagem para esse, então posso fazer um diagrama de iteração, diagrama de sequência, diagrama de comunicação, para que você consiga entender lá o que está acontecendo naquele código, né? Bom, as características relevantes da UML como esboço é que eles são bem dinâmicos. Então, por exemplo, se você está naquela metodologia ágil lá, que você tem proximidade com o seu cliente, né, com o seu stakeholder, você pode consultar muito ele, demorar fazendo o UML pode não ser interessante. Você perde o tempo de o quê? De estar melhorando o que é o seu projeto, a sua análise. Então, vale a pena, às vezes, você só esboçar e depois conseguir compilar aquilo em algo que o seu interessado compreenda, né? Não, casos de uso talvez sejam mais interessantes, e aí você vai validando e vai fazendo essa dinâmica ficar mais rápida, né? E se você está fazendo esboço, tem que ser feito de forma rápida e com colaboração dos seus pares. Por que tem que ter colaboração? Senão todo mundo faz de forma rápida e depois fica discutindo quem fez o melhor de forma rápida. E aí a tradução é ninguém, né? Então é legal que tenha essa interação com quem está fazendo lá essa etapa de licitação ou de análise que vai para chegar no projeto. O ML como projeto tem como essência, né, expressar nos elementos da UML os requisitos por completo. Então, completude, completeza, né? Bom, durante o desenvolvimento, a gente vai ter um projetista que constrói o modelo, né? Um projeto detalhado para o programador codificar. É aquilo que eu falei anteriormente. Você vai chegar até uma etapa em que você tem modelos UML independente de linguagem de programação, que tem alguns que têm noção de dinâmica, tem alguns que têm noção de estrutura, e aí você dá uma base para o teu desenvolvedor gerar código a partir daquilo. Então, a gente vai ter coerência desde a análise, extração de requisitos até a codificação, que ele tem que seguir. Inclusive, pode ser uma forma de você também validar a qualidade, né? Bom, isso pode ser interessante quando você tem uma equipe multidisciplinar ou uma equipe heterogênea, né? Várias formações diferentes, que você tem que garantir que eles façam da mesma forma. Ou você tem uma equipe muito grande e você quer garantir algum tipo de qualidade na sua codificação, né? Ou não, você gosta de fazer o projeto bonitinho, quer codificar e você é rápido nisso. Enfim, engenharia reversa deve transmitir informações detalhadas sobre o código existente. E aí é claro que existem ferramentas especializadas para esse objetivo. Já tem algumas ferramentas do ML no mercado que você consegue pegar um código, né, e ela gera um diagrama de classes, algumas geram um diagrama de sequência, mas fica meio feio, né? E ao contrário também, né, que geram o código a partir do seu diagrama UML. Bom, características. A gente tenta fazer um diagrama bem detalhado, né? Vai facilitar a codificação, então você tem que botar alguns detalhes de projetos que sejam interessantes para quem vai codificar e tem que ser completo, né? Você tem que conseguir expressar o que é necessário para contemplar aquele requisito ou aquele pedaço de requisito. Você tem que contemplar o caso de uso, de onde veio, né, aquele diagrama ou aquele pedaço de diagrama. Bom, então a UML pode ser utilizada, né, tanto na perspectiva do software quanto na perspectiva conceitual. Agora a gente vai começar a misturar essas coisas, tá bom? Então, o que é na perspectiva do software? É quando a gente está querendo literalmente usar os elementos para poder pegar e dizer, olha, isso aqui é o que está no código, tem essa classe, esse atributo, é público, é privado, é estético, não é? E aí você extrai ou representa aquilo que está literalmente no código, né? Beleza. E na perspectiva conceitual, a gente está tentando fazer aqui, extrair os elementos do domínio. O domínio é o que? É o local, o ambiente de onde o sistema vai estar, né? Então a gente costuma falar que são os conceitos do domínio. Então a gente vai começar a construir um vocabulário específico, a gente vai saber como falar, né? É uma garrafa ou um recipiente, né?
E aí depende do que você está querendo fazer, beleza? E aí a gente literalmente usa algumas ferramentas de comunicação com alguns especialistas do domínio para poder ajudar nisso. Sejam eles, né, do cliente que está pedindo o sistema, ou sejam eles de fora para te ajudar, né? Então, se você está fazendo um sistema para algo muito específico, você pode pedir uma consultoria para alguém do domínio te ajudar a compreender alguns conceitos, né? Então, gosto de dar sempre esse exemplo. Vamos supor que você está fazendo um sistema para controlar os sensores de uma usina nuclear. Você não sabe qual é a interpretação de cada sensor, mas você tem que entender quando um sensor faz alguma coisa, qual é o conjunto de sensores, por exemplo, que leva a uma catástrofe, para poder você representar no seu sistema que um alerta tem que ser dado, alguém tem que interagir lá com o reator, né? Notificar, mandar e-mail, SMS, ligar, para não acontecer uma catástrofe. Então, claro que você vai consultar um especialista de domínio para poder dizer como é, o que cada sensor tem que ter, temperatura, pressão, né? Taxa de emissão de radioatividade, né? E coisas do gênero. Beleza? Então, quando a gente fala de UML para o projeto, a gente pode usar na perspectiva conceitual. Dentro da perspectiva conceitual, a gente pode usar o UML como projeto para auxiliar na compreensão e na comunicação do domínio. Então, é literalmente você pegar um diagrama de conceitos e falar, olha, uma equipe é composta de um gerente e vários vendedores, né? Um vendedor tem um supervisor que é outro vendedor. Não tem? Então tá, ok. Então você pode usar isso como um diagrama de classe, né? Ou um diagrama de estado para representar, olha, quais são os passos que têm que ser executados para que o seu produto esteja pronto. Tem que chegar na confecção, embalagem e despacho, ok? Então você pode fazer um diagrama de estados para saber em qual etapa está, para o sistema poder acompanhar e apresentar de forma correta. Na perspectiva do software, né, a gente vai estar usando o UML como projeto para poder projetar de forma detalhada e completa o que deve ser codificado e testado pela equipe. Então, significa que você vai estar usando a UML para literalmente apresentar tudo que está no código que for possível para o UML. Se tem um atributo estático, se esse atributo vai ser público ou privado, quais são os métodos, o que foi utilizado para codificar tem que ser apresentado como algo algo dentro da UML, né? Então, a pergunta é, tem tanta forma diferente de pensar no UML, como é que a gente vai conseguir fazer a utilização da UML pensando nessas formas dentro de um processo de desenvolvimento de software, né? Então, a gente pode pensar em duas fases no processo de desenvolvimento de software, onde a gente vai encaixar as etapas que a gente viu na aula de processo de desenvolvimento de software. Então, a gente pode pensar que a gente tem lá a perspectiva conceitual, lembrando que a perspectiva conceitual é a perspectiva em que a gente está interessado em extrair os elementos do domínio, a gente está interessado em representar o que tem que ser feito. Então, na perspectiva conceitual, a gente vai estar extraindo os elementos a partir das etapas de levantamento de requisito e análise. Daqui a pouquinho eu vou falar o que vai ser gerado a partir disso. Bom, na perspectiva do software, a gente vai ter lá as etapas de projeto. Então, a gente vai fazer tanto a representação dos elementos UML para um projeto independente da codificação, como a organização para você poder implementar. Tradução, se você está fazendo um projeto mais detalhado, você vai colocar depois os detalhes de implementação no seu projeto. Bom, então a gente pode falar que o desafio que a gente tem é, num primeiro momento, mapear da perspectiva conceitual para de software, para depois mapear da perspectiva de software para o código. Isso é, primeiro a gente tem que entender o que
e representar isso dentro do sistema. Lembra daquele gap semântico que eu falo? Então é como se a gente falasse que a gente tem que reduzir essa distância do que o software, né, tem que fazer para depois a gente pegar o que e representar como. E aí, de novo, tentar reduzir essa distância entre o código-alvo e os elementos da modelagem, análise e projeto do sistema, né? Então, é claro, se a gente está falando do processo como um todo e dos elementos UML, a gente tem que ser mais prático e tem que ser eficiente. E o mais importante, não pode ter incoerência. Se você fez a sua análise de requisitos, saiu codificando e depois inventou uma porção de diagrama UML para justificar as etapas, você jogou tempo fora. Não faça isso. É melhor você abrir o jogo e falar, olha, não fiz nada disso, eu codifiquei direto, porque vai ter incoerência. Bom, e aí a gente tem lá os diagramas UML. O que são os diagramas UML? São os artefatos, eu vou falar muito de artefato, né? Não são só os diagramas UML que são artefatos, que são os elementos jurados durante as fases do processo de desenvolvimento. Então a gente pode ter um diagrama UML gráfico, ou a gente pode ter a representação textual daquele diagrama. Então, geralmente a gente fala que os elementos gráficos da UML que estão em diagramas, né, são elementos representados pela UML. Então, no contexto do desenvolvimento de software, um diagrama corresponde a um desenho, né, que vai seguir algum padrão lógico para representar uma funcionalidade do sistema. Então, na UML, a gente vai definir um diagrama como uma apresentação de uma coleção de elementos gráficos que possuem um significado pré-definido. Então, essa figura aqui representa literalmente todos os elementos que um diagrama UML 2.0 pode ter, né? Então, a gente tem lá os diagramas estruturais desse lado, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, e os diagramas comportamentais. É claro que a gente não vai falar sobre todos os diagramas, porque a gente não vai conseguir dentro desse curso, do tempo que a gente tem. Então, na prática, a gente vai passar pelos diagramas de objeto, diagramas de classe, diagramas de pacote. Vou mostrar para vocês o que é lá. Desculpa, o diagrama de estrutura composta não, né? Vou mostrar lá para vocês os diagramas comportamentais, né? Caso de uso, transição de estado, diagrama de atividade e os diagramas de iteração, que são diagrama de sequência, diagrama de colaboração e a visão geral da interação, apesar de a gente não usar no sistema, a gente vai ver esse diagrama durante o curso, certo? Então, esse vídeo é falando um pouquinho sobre qual é o contexto da UML, o que a gente vai usar, e aí, na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o uso da UML, para que assim a gente consiga entrar efetivamente nos elementos de modelagem, tradução. Logo a gente já vai estar começando a fazer coisas enquanto aprende, né? Então beleza, até a próxima aula, no próximo vídeo.